E o Carlos já fez uma apresentação para a gente antes e ele sabe como reduzir a carga tributária que a gente paga. Ninguém aqui quer deixar de pagar o imposto que deve, mas também ninguém quer pagar mais do que precisa. E é sobre isso que eles vão falar. Eu acho que é muito importante, porque, enfim, sem a gente conseguir gerar dinheiro que satisfaça a nossa vida, a gente não consegue levar um consultório saudável para levar por 40, 45 anos de carreira. Então, Carlos, Dário, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Possam vir, recebam nossos aplausos silenciosos. Podem vir. Obrigado. Boa tarde. Obrigado a todos, obrigado aqui ao convite para que a gente pudesse falar um pouquinho para vocês sobre a questão tributária, né? Nós vamos falar um pouquinho da tributação atual das empresas da área médica e vamos seguir mais à frente para falar um pouquinho da reforma tributária e um pouquinho também sobre um tributo que está preocupando todo mundo agora, né? Que é a tributação sobre os super ricos, né? Que de acordo com o governo, você ganha um pouquinho mais de 50 mil reais por mês, você é super rico. Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos impactos da reforma tributária na área de saúde. Esse aqui sou eu, há 35 anos prestando serviços exclusivamente para a área de saúde. Atendemos clientes praticamente no Brasil todo, principalmente Rio e São Paulo. Sou diretor do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu sou diretor de Educação Continuada e sou membro da Comissão de Empresários de Contabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro também. O sistema tributário no Brasil, a gente convive com aproximadamente 92 tributos diferentes. Quem cobra tributo dos contribuintes é a União, os estados e também os municípios. Principalmente quem está na área de saúde é tributado pela Receita Federal do Brasil e também pelo município onde a sua empresa ou seu consultório de pessoa física está sediado. A carga tributária no Brasil é considerada uma das mais agressivas e pesadas do mundo. E a gente tem que conviver com isso, né? E a reforma tributária, na verdade, vai impactar um pouco mais essa carga tributária já tão pesada. O segmento da saúde conseguiu, através do Conselho Federal de Medicina, reduzir um pouco essa carga tributária. E pelas análises que nós já fizemos, não vai ficar tão diferente daquilo que a gente já paga hoje. Isso é um alívio. É claro, não considerando a tributação sobre dividendos e lucros, que a gente está aí, daqui a 2 meses, ela já vai começar a afetar a todos nós. Na verdade, não são só os médicos, a todo empresário brasileiro. A gente vai falar um pouquinho, eu acho importante falar disso, dos regimes tributários no Brasil. Muitas vezes o médico constitui a sua empresa, ele abre o seu consultório e ele fica realmente assim, sem informações relevantes para a tomada de decisão, se ele vai ou não reduzir carga tributária, e às vezes aquele contador que ele contratou é um contador generalista. A gente sabe muito bem a diferença entre o especialista e o generalista. Aqui nós estamos aqui hoje nesse evento com uma quantidade enorme de especialistas. E o contador generalista, ele atende lá a indústria, comércio, a padaria, a farmácia. E a legislação da área de saúde, do serviço médico, ela é diferente e tem detalhes bem relevantes e que permitem que se seja possível reduzir a carga tributária dessas atividades, principalmente aquelas que têm imaginologia, cirurgia e procedimentos médicos. Nós convivemos com a tributação chamada Simples Nacional. Para a área de saúde nós temos 2 anexos, são chamados anexo 5 e anexo 3. O anexo 3 foi criado pelo governo no passado para tentar reduzir a carga tributária da área de saúde, mas para isso o médico na sua empresa precisaria contratar no mínimo 28% do seu faturamento em folha de pagamento. Na verdade, ele precisaria ter um gasto com folha de pagamento e prolabore, não é lucro,
de no mínimo 28% para ele conseguir se enquadrar no anexo 3 do Simples Nacional. Quando ele não começa no anexo 3, ele já parte de uma tributação em torno de 6,5, 7 para 15,5, para um faturamento aí, algo em torno de 15 a 30 mil reais por mês. É uma carga tributária bem pesada. O nome, às vezes, nos sugere, né? Simples Nacional. É simples, vai ser mais fácil, mas não significa que vai ser uma carga tributária mais baixa. Pelo contrário, é importante sempre fazer uma análise, fazendo a comparação para saber em qual a carga tributária que você está enquadrado e se aquela ali é a melhor para o seu negócio. Senão você pode estar entregando dinheiro para o governo desnecessariamente. O outro regime tributário muito comum é o chamado lucro presumido. No lucro presumido, você paga várias guias, né? Você paga o PIS, você paga o COFINS, o imposto de renda trimestral, a contribuição social, você paga o INSS. Mas nessa carga tributária chamada lucro presumido, o médico, principalmente o cirurgião, ele tem a possibilidade de reduzir 70% dessa carga tributária com uma carga tributária chamada lucro presumido hospitalar. Você não precisa ser um hospital, você não precisa ter área de internação, hotelaria, para que você possa se beneficiar desse tipo de tributação. Mas é importante que você converse com um especialista para te orientar na direção dessa tributação, e essa tributação pode trazer para você uma redução de 70% na sua carga tributária. A gente tem, desde o ano de 2006, ajudado a muitas empresas pelo Brasil a reduzir sua carga tributária. E muitos já conquistaram essa redução e, com certeza, fez uma diferença incrível no seu caixa. Existe também aqui o lucro real. O lucro real, dentro ainda dos modelos atuais, é uma tributação que normalmente ela vale a pena quando você tem mais de 70% da sua receita consumida com despesas da sua empresa. Medicamentos, descartáveis, manutenção de máquinas de utilização como laser, entre outros equipamentos, funcionários, aluguéis. Então, para valer a pena, você está no lucro real, é ideal que você tenha no mínimo 70% de despesas em relação à sua receita. E ainda assim, que você faça um estudo comparativo entre todas essas tributações que a gente está apresentando aqui, para saber realmente se o lucro real pode ser uma tributação interessante para você. Normalmente, o lucro real são utilizados por hospitais de grande porte, com um volume grande de despesas e com uma margem de lucro baixa, pequena. Aqui abaixo, a gente... Opa, passou um pouquinho. Vamos voltar aqui. A gente, para profissional liberal, olha que coisa legal e que muitos médicos não utilizam, que é o livro caixa na pessoa física. O livro caixa na pessoa física é o lucro real da pessoa física. E a gente já acha muito interessante, porque você pode ter uma empresa tributada no Simples Nacional ou no lucro presumido, ou no lucro presumido hospitalar, concomitantemente você ter aqui um livro caixa. No livro caixa, digamos assim, você recebeu de convênio em seu nome, paciente particular, vários insumos que os médicos, principalmente cirurgiões, utilizam para atender seus pacientes são dedutíveis. Medicamento, próteses, descartáveis, equipamentos a laser, outras despesas que ele deduz no livro caixa. Participação em congresso, passagem de avião, hotelaria, funcionário, aluguel da clínica, condomínio, energia elétrica. Uma despesa que hoje é considerável, bem interessante dentro dessas atividades, é a empresa com marketing. Essas despesas são dedutíveis na pessoa física, lá no livro caixa. O livro caixa tem uma lei 8.135, se eu não me engano, de 76, que ainda está em vigor e vai continuar em vigor depois da reforma tributária também. Então é importante que você entenda um pouco, procure saber se seu contador domina essa informação, porque para esse tipo de trabalho de confecção de livro caixa é um pouco mais de trabalho, de demanda, né? E às vezes o contador não quer fazer isso em função de várias razões, talvez honorários, coisas do tipo. Mas é importante você observar que a redução, toda despesa que você coloca no seu livro caixa, você reduz pelo menos 27,5% de tributo. Cada 10 mil reais de despesa no seu livro caixa, você deixa de pagar R$ 2.750. E tem médicos que têm uma despesa muito grande. Por exemplo, os dermatologistas que trabalham com estética, toxina botulínica, fio, ácido, ponteira de laser, é dedutível no livro caixa. E você deixa de pagar 27,5% de imposto de renda quando você utiliza essa despesa no seu livro caixa.
Alíquotas municipais. Aqui a gente vai falar um pouquinho porque na situação atual ainda, todos os profissionais, empresas de prestação de serviço ainda recolhem um tributo chamado ISS-QN, que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. É aquele tributo municipal. Tem médico que paga o fixo, né, pela quantidade de sócios dentro da sua empresa. Aqueles que são pessoas físicas, dependendo do município, podem pagar mensalmente ou trimestralmente esse tributo, que é dedutível também lá no livro caixa, caso você utilize esse instrumento. Trouxe aqui uma comparação entre 3 municípios aqui, Rio de Janeiro, BH e São Paulo, né? Para vocês terem uma ideia do tributo. Quem paga o ISS fixo, aquele pela quantidade de sócios, lá no Rio de Janeiro, cada sócio paga R$ 119,06. Se ele estiver no movimento econômico, uma empresa da área médica, por exemplo, que tem um sócio que não é médico, é de outra atividade econômica, eles teriam que pagar 5% de tributo sobre o seu faturamento. Faturei R$ 100 mil, R$ 5 mil de ISS. Se eu faturasse os mesmos R$ 100 mil com sócios somente aqui médicos, eu pagaria por sócio R$ 119. É claro que tem algumas variáveis, alguns critérios que são necessários que a gente analise para que possa orientar o cliente, o empresário da área de saúde, na direção mais econômica e legal de recolher esse tributo. Já em BH, a gente está falando aqui de R$ 267,02 por sócio e 3% sobre o faturamento. São Paulo, R$ 232,04 por sócio e 2% sobre o faturamento. Aqui embaixo eu deixei, por último, o ISS-QN hospitalar. Na verdade, hoje, esse slide aqui eu fiz para uma palestra anterior, né, que eu participei. Hoje, até as empresas que são chamadas de sociedades empresárias que estão na alíquota hospitalar têm a possibilidade de recolher o ISS de acordo com o número de sócios, se forem todos da mesma profissão. Então, a possibilidade de reduzir tributo aqui é enorme. Quando a gente fala aqui atrás, numa redução, no primeiro slide, de 70% de tributo, quando a gente consegue reduzir o ISS do movimento econômico para o fixo, a redução pode chegar a 88% da carga tributária. E nós estamos falando de uma carga tributária muito pesada e agressiva que nós vivemos no Brasil. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho para vocês sobre a reforma tributária. Nós temos aí o chamado IVA, né, que é o imposto, o IVA dual, são 2 tributos que serão, a gente vai começar a recolher um pedacinho dele a partir de janeiro de 2026, mas não vai haver aumento de tributo ainda, do tributo que a gente paga, nós vamos tirar um pedacinho e vamos recolher o IBS e o CBS. O IBS, ele vai substituir o ISS, que é esse imposto municipal. Então, o IBS ele vai aglutinar o ICMS e o ISS. A maioria das empresas da área de saúde, se for somente prestador de serviço, não recolhe o ICMS, recolhe somente o imposto sobre serviço, que é o ISS. Aí nós temos um outro tributo, que é o CBS. O CBS vai unificar o PIS e o COFINS e também o IPI para empresas que produzem produtos. Já o PIS e o COFINS também para prestadores de serviço. Esses 2 tributos eles vão ser implantados de forma gradual ao longo do tempo. Então a gente vai observar que isso vai acontecer. Se você já tem a sua empresa e o seu contador estiver dominando essas informações, ele já vai agregando aos poucos essas informações. A partir de janeiro de 2026, todas as empresas da área de saúde, principalmente, terão que destacar na nota fiscal o IBS e o CBS. Isso a gente já faz hoje, né? Porque quando você emite, por exemplo, uma nota fiscal por um convênio médico, por exemplo, ou por exigência legal, a gente tem que ir lá no corpo da nota e colocar lá quais são os tributos que a gente tem retido na nossa nota fiscal. É claro que lá na nota fiscal não aparecem todos os tributos que a gente é obrigado a colocar, né? É estranho isso, mas o governo federal aprovou apenas para você colocar a informação do ISS, do PIS e do COFINS. Então a gente não pode colocar lá o imposto de renda e a contribuição social, né? E o nosso paciente acaba não enxergando quanto realmente a gente paga de tributo. Ele só vê um pequeno pedaço. Nós temos aqui um cronograma da implantação
dessa reforma tributária. Se vocês quiserem fotografar, acho bacana, mas é uma coisa que vai acontecer de forma gradual. Em 2026, dos tributos que a gente paga normalmente todo mês, lá o PIS e o COFINS, já vai ser retirado desse tributo um pedacinho. O CBS vai ser retirado do que a gente paga, 0,9, e nós vamos complementar. Não tem aumento de tributo. Eu apenas vou pagar mais uma guia e informar o fisco, porque eles querem entender como é que essa operação toda vai desenrolar. Já o IBS, eu vou tirar do ISS mensal e vou pagar esse pedacinho de 0,1% também, e o contador da sua empresa, ele vai comunicar isso para a Receita Federal, que vai acompanhar, né? Lá em 27, já extingue-se o PIS e o COFINS, e a gente vai ter somente a CBS. Já vamos ter aprendido a utilizar, trabalhar com esses tributos e vai ficar mais fácil, né? Em 2029 nós temos a transição gradual do ICMS e ISS para o IBS. Aí começa ali gradualmente a transferência de percentuais maiores para o IBS, até que em 2033 a gente não tenha mais ISS, todo o tributo vai ser o IBS e a CBS também. Bom, para a área médica, né, o que nos surpreende um pouco, surpreende assim, de boa forma, é o fato da gente ter uma tributação, depois da reforma tributária, próxima daquela que a gente já paga hoje. Na internet, no Instagram, vocês recebem assim, um bombardeio de informações assustando demais os médicos em relação à tributação. Então é preciso ter cuidado, né? Provavelmente vocês já devem ter compartilhado com seus contadores vídeos que vocês receberam pela internet. Então é preciso utilizar fontes reais, que não querem enganar vocês, que não querem captar você como cliente, te assustando. Para vocês observarem, veja só como o lucro presumido normal. Hoje o lucro presumido normal, para quem fatura até R$ 187.500 no trimestre, você vai recolher, em média, 16,33% de tributo. Na reforma tributária, 18,28%. Não é uma diferença tão grande, mas é importante a gente entender que há um aumento, sim, de tributo, mas não é tão grande como se imaginava. Lucro presumido hospitalar. No lucro presumido hospitalar, se você estiver numa cidade, por exemplo, onde o ISS é 2% e você ganhou o processo de redução do imposto de renda da contribuição social, você vai pagar 7,63%, corrigindo, 7,93% de tributo. Mas se o ISS for 5%, já sobe para 10,93%. Após a reforma tributária, o estudo que nós já fizemos é que, na alíquota hospitalar, ainda com uma redução enorme de tributo, utilizando os 60% de desconto que o Conselho Federal de Medicina conseguiu lá, com o seu lobby no Congresso, a empresa que recolhe no lucro presumido hospitalar vai recolher 12,88% para um faturamento trimestral de até R$ 750 mil. Em torno de 3 milhões ao ano. Só vai subir essa tributação se o seu faturamento superar 750 mil no trimestre. A gente enxerga um monte de consultórios e clientes que a gente tem com uma faixa realmente aí de 250, 300, 400 mil reais de faturamento. Vai afetar um pouco mais, mas ainda está dentro de uma faixa que a gente entende como normal de tributação. Tem outras categorias que vão passar de 20% a tributação mensal. Aqui a gente sugere aqui e essa economia que está aqui no slide de 5,4%, ela pode ser maior, vai depender do seu faturamento. E depende também se você vai utilizar o ISS fixo através de um processo. Aí essa economia pode chegar em torno de 8% a 9% da carga tributária mensal. É uma economia realmente que faz uma diferença incrível. Esse assunto aqui está assustando todo mundo, né? Eu acredito que todos que estão me escutando aqui devem estar preocupados com a tributação acima de 50 mil reais dos lucros e dividendos. Realmente preocupa. Existem várias
soluções para você evitar ser tributado, principalmente com os lucros que você teve agora em 2025. É importante que a sua empresa lá de contabilidade faça o levantamento dos seus lucros, pelo menos até o mês de setembro, faça uma ata, caso você não tenha retirado esse lucro ainda, e defina na ata para quem vai este lucro nos anos de 2026, 27 e 28. Registre ainda esse ano essa ata na junta comercial ou no cartório do município onde você tem a sua empresa estabelecida, para garantir que esse lucro desse ano, que você pague ou receba no ano seguinte, não seja tributado. A outra sugestão importante é que você não deixe lucro esse ano na sua empresa. Retire os lucros, entendeu? Aplique na sua conta de pessoa física, não aplique na PJ. Outra sugestão importante, Carlos, minha empresa eu retiro 200 mil reais por mês, como é que eu faço? Bom, aí a sugestão é um pouquinho diferente, você vai distribuir para você até 50 mil reais, uma sugestão seria você abrir uma holding própria de investimento e você vai distribuir o que supera os 50 mil para a sua holding. E lá na holding você vai fazer a sua distribuição, seus pagamentos. Lá você vai começar a criar um movimento como se essa holding fosse um sócio realmente. Ele tem que ser um sócio da sua empresa, mas é onde você vai centralizar seus investimentos, compra de imóveis e outras coisas mais. Do contrário, você, além dos 50 mil, que ultrapassar, você vai pagar, sim, 10%. E detalhe importante, né, que está confundindo a cabeça de muita gente, é o seguinte, Carlos, eu retirei 55 mil esse mês, eu vou pagar 10% só sobre 5 mil? O que excedeu os 50? Não, nós vamos pagar 10% sobre 55 mil reais. E lá na minha declaração de imposto de renda de ajuste é que eu vou me creditar daqueles 10% que eu recolhi sobre os 50 mil, que era a base isenta. E aí tem outros critérios também, né? Quando você supera lá 600 mil ao ano e tudo mais, né? E o governo ainda está regulamentando algumas questões dessa PL para que a gente possa realmente entender o que mais será afetado nos profissionais da área de saúde que têm empresa e que recebem lucro. Se você recebe lucros de mais de uma empresa, vai ter que somar esse rendimento, o lucro, a sua produtividade, né? Muitas empresas de médico têm aquela cláusula de distribuição de lucro de acordo com a produtividade. E você recebe lá um lucro, muitas vezes, de um colega que nem é teu sócio, né? Ele trabalha para você, não faz parte do seu quadro societário, você paga da sua conta pessoal para ele e bota o lucro dele na sua conta. Bom, gente, até esse ano, ótimo. A partir do ano que vem, o lucro que você paga para o seu colega vai afetar você em mais 10%. E aí o que você faz? Tem que pensar nisso, tem que regularizar a sua empresa, trazer esse cara para dentro da sociedade ou pensar em constituir uma sociedade em conta de participação, que a gente chama de SCP. A gente tem muitas soluções para isso, mas é importante você não deixar passar o tempo, porque esse tipo de situação realmente vai pegar muita gente aí que não está preparado e vai pagar muito tributo desnecessariamente, porque não tomou uma decisão antes. Aqui a gente vai falar um pouquinho da tributação atual, essa tributação que a gente vive ainda. Lucro presumido normal. Simulamos aqui uma empresa que fatura 200 mil reais por mês. Então, lá no lucro presumido normal, essa empresa, ela até R$ 187.500 de faturamento no trimestre, ela recolhe 11,33% de tributo. Quando ela supera os R$ 187.500 no trimestre, ela paga adicional do imposto de renda. Então vejam vocês, uma empresa da área de saúde faturando R$ 200 mil por mês no lucro presumido, no município onde a alíquota é 5%, tem lá um sócio que não é da área médica, a carga tributária mensal é de 19%. Então vejam vocês que hoje pode ser que a gente tenha aqui uma tributação até maior do que na reforma tributária. Mas o que vai fazer diferença? É o seu planejamento, é você tomar decisões de se reunir com o seu contador, bater um papo sobre isso e procurar saber se ele realmente entende de contabilidade para médicos. Vejam a comparação. Lucro presumido hospitalar. Hoje, aquela empresa médica lá que estava pagando 19%, situação muito idêntica. Aqui ele ganhou o processo de alíquota hospitalar, ele faz cirurgias, ele está num ponto comercial, a empresa dele é uma sociedade empresária, distribui lucro por produtividade e ele conseguiu também o processo de ISS fixo mensal, porque todo o quadro societário são formados por médicos. Essa empresa tem uma carga tributária de 6,52%.
é uma diferença realmente bem considerável, né? E isso é muito importante a gente observar, né? Porque o médico foca, eu quero clinicar, eu quero atender meus pacientes. Ele não olha para trás, ele não olha para as suas contas. Enquanto ele estiver faturando bem, né, está entrando dinheiro, ele não está muito preocupado com a tributação. Mas essa tributação vai pegar ele a qualquer momento. Aqui, essa empresa que a gente apresentou para vocês de R$200 mil no lucro presumido normal e no lucro presumido hospitalar. Se ela estiver usando o lucro presumido hospitalar, ela tem uma economia anual em torno de R$300 mil, né? Você vê aqui 1 mês e meio de trabalho, ele vai poder tirar de folga, de férias, porque ele deixou de pagar tributo. Não vai precisar trabalhar tanto, né? Para conseguir esses 200 mil por mês, porque se ele estiver na alíquota hospitalar, ele consegue uma redução de R$ 299.542. É realmente uma economia e dentro da lei, né? Aqui ninguém vai orientar o médico a não tirar nota, a ficar criando expediente para ele cometer um ato que vai trazer consequências, tributação. A multa da Receita Federal por sonegação é de 225%, e o profissional ele pode, inclusive, responder a processo criminal. Então não vamos correr o risco, né? É fazer um trabalho prévio com o seu consultor, com o seu assessor da área tributária especializado na área de saúde, que ele vai te ajudar a reduzir essa carga tributária. Bom, aqui a gente fala um pouquinho por que ter uma contabilidade consultiva, né? Às vezes eu me pergunto, eu, por exemplo, sou um paciente que fiz blefaroplastia, eu não procurei um clínico geral, eu fui direto no cirurgião plástico, então a gente já sabe exatamente quem procurar, se você souber exatamente o problema que você tem. O caso todo é que, geralmente, no mercado, você não sabe que o contador tem o generalista e o especialista. Então, o colega te indicou, meu colega, você vai lá e acaba contratando esse profissional e não sabe se ele realmente domina a legislação para cuidar da área de saúde. Quando alguém me pergunta de indústria, eu não entendo. De comércio, muito pouco. Agora, você vai me perguntar da área de saúde, eu conheço um pouco mais. Eu faço isso há 35 anos. Continuo estudando esse assunto. Fui contador de hospitais e tudo mais. E eu gosto de atender médico. É uma coisa que dá prazer para a gente ver o resultado acontecer para ele ali, sofrendo, pagando uma carga tributária pesadíssima. Quando a gente consegue ajudar ele, que ele reduz realmente, a gente sente alegria naquilo que a gente fez. É uma motivação muito grande quando a gente consegue esses resultados. Bom, no nosso site, eu sou diretor da Maxi Doctor, contabilidade consultiva, a gente já tem 35 anos de mercado. Nós temos, inclusive, vários clientes, desde cliente que está conosco há 35 anos, há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, há 2 anos, que tem depoimento deles lá no nosso site. Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, vai ser bacana pra caramba, para vocês verem realmente que esse tipo de depoimento é uma coisa espontânea. E o cliente, quando está satisfeito, realmente a gente sente que ele quer falar. É como o paciente de vocês, né? Quando a cirurgia realmente atende aquela expectativa, você quer falar disso. É muito bacana. Nós temos aqui um QR Code. Se vocês quiserem receber uma consultoria gratuita para todos que estão aqui no Congresso, podem entrar em contato conosco, podem tirar dúvidas. Nós temos uma equipe à disposição de todos os clientes, dos médicos que entram em contato conosco, e a gente pode ajudar vocês a tomada de decisão e saber se realmente você tem possibilidade de reduzir carga tributária da sua clínica e do seu consultório de pessoa física. Muito obrigado a todos.